não vai tirar aqui. Você toma Sprite ou Coca? Sprite. Vai aparecer aqui, vai. Sprite ou Coca? Vamos esperar, né? Vai entrar alguém aí já. Vai em público. Olha lá, apareceu aqui. Boa noite, galera. Aqui é o Fernando Santos, ó. Tinha prometido ir na Câmara dos Vereadores, ó, Eliazar Assad. Boa noite, Eliazar. Pessoal, eu tinha prometido ir na Câmara dos Vereadores hoje. Eu fui, hein? Acabei de chegar de lá agora e tô aqui com meu amigo Marcos. O Marcos, galera, ó, tá na luta com a gente também. Teve na luta aí com... Aí, ajudando a gente a eleger o mito Jair Messias Bolsonaro, né, Marcão? Com certeza. Boa noite a todos, tá? Meu nome é Marcos Bezerra, sou comerciante da cidade de Cosmópolis. Sou militar reformado. Exatamente. Tá? E eu praticamente me engajei na campanha do Bolsonaro desde 2014, né? Porque eu não posso falar assim que a gente tem um político de estimação, né? Assim, nós gostamos de ideias, né? E as ideias do Bolsonaro sempre nos representou, né? Sempre bateu com as minhas ideias, né? Além dele ser militar também, ser irmão de farda, né? Ele é conservador, cristão, mas independente da pessoa ser espírita, budista, mas a pessoa sendo conservadora, defender a família tradicional, defender as crianças, né? Então, praticamente, assim, casou, né? As nossas ideias. E desde 2014 eu comecei a fazer campanha voluntária para o Bolsonaro. Aí, o que aconteceu? Nós se encontramos aqui numa carreata que teve aqui em Ayrton Nogueira. E pessoal, olha, é o seguinte, na questão da Câmara Municipal aí, que eu já venho falando há alguns dias aí, galera, ó, compareçam na Câmara Municipal da sua cidade, porque os vereadores lá que querem trabalhar e apoiar o povo, apoiar nós, gente, o cidadão aqui comum, eles precisam de muito apoio do público, da população, tá? O problema é o seguinte, o vereador, ele precisa do apoio popular, né? Como o Bolsonaro, o pessoal se engajou, o pessoal se identificou com o Bolsonaro, apoiamos, fizemos uma campanha voluntária, uma coisa nunca vista na história do mundo, né? Eu, assim, do meu próprio bolso, eu investi mais de R$2.000 em camisas, em panfletos, em adesivos, né? E deu certo, né? E deu certo, conseguimos eleger, né, um homem honesto, né? Nós não sabemos como vai ser o governo dele, mas se ele errar, nós vamos ser os primeiros a cobrar, né? Uma providência do Bolsonaro, nós temos esse direito de cobrar dele. E isso também se reflete no nível municipal. Então tem muitos vereadores que querem fazer coisas boas para o seu município, tanto em Cosmópolis como Ayrton Nogueira, Engenheiro Coelho, Paulinha. Mas se ele não tiver um apoio popular, ele é colocado de escanteio, como aconteceu muitas vezes com o Bolsonaro quando ele era deputado. Sempre vem aqueles esquerdistas, né, falando que o Bolsonaro nunca fez nada. Não, sim, ele sempre teve boas ideias, mais de 600 projetos, mas ele não tinha apoio popular, ele não tinha apoio na Câmara, porque todo mundo que estava lá, né, na Câmara Federal eram ex-presos políticos, a maioria dos deputados eram de viés esquerdistas, né? E ele era o único conservador de direita. E isso também está acontecendo nas câmaras municipais, entendeu? Então, muito vereador bom, honesto, ele chega lá e não tem um respaldo, não tem como cobrar do prefeito, porque a função do vereador é fiscalizar o gasto do executivo, entendeu? Então ele não tem como cobrar do seu prefeito, ele não tem como cobrar o andamento dos projetos, a aprovação de projetos, porque ele não tem um apoio popular. Então isso é essencial, né, para que você consiga resolver o problema do seu bairro, né, o problema da sua cidade, você comparecer pelo menos uma vez por semana na Câmara. Abra mão, uma horinha, gente. Uma horinha, aquela horinha que você vai ficar ali em casa, de bobeira, sentado no sofá, entendeu? Tomando aquela cervejinha lá. Meu, vai lá, vai cobrar o seu vereador, vai cobrar o seu prefeito, vai cobrar o presidente da Câmara, vai participar das reuniões, porque muitas vezes, nessas reuniões, eles vão tomar alguma decisão que pode ser desvantajoso para você. Aumento de IPTU, entendeu? Muitas vezes, assim, uma taxa que eles vão criar, uma taxa de água,
uma taxa do lixo, entendeu? Eles podem criar um aumento dos seus próprios salários, como o Supremo, né, combinado com o Senado, tentou passar esse projeto aí, que praticamente vai ser um efeito cascata, né, para todo o judiciário brasileiro. Isso aí vai ser uma bomba para o governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele se elegeu, né, ele sempre fez sua campanha em cima do ajuste fiscal, em cima do controle de gastos, e de repente os caras me vêm com essa bomba, né, essa praticamente assim, é um ato de covardia, né, saber que o Brasil está passando uma crise tão grande e os caras vão dar 16% de aumento para o Supremo Tribunal Federal, né, e isso vai se refletir em efeito cascata para todos os juízes e para todas as instâncias inferiores. Então isso aí vai ser vai ser uma bomba enorme que vai, se for aprovado, se o Michel Temer sancionar, aprovar esse aumento, vai ser uma bomba terrível, praticamente assim, é uma sabotagem, né? Aquela sabotagem que aquela atriz da Globo sempre falou que ia sabotar o governo Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Essa é a sabotagem. Por quê? Porque nós não temos condições de participar, entendeu? De uma sessão lá em Brasília, né? Mas no seu município você tem. Você tem como impedir os vereadores de votarem em aumento dos seus próprios salários. Você pode impedir, entendeu? O prefeito criar uma sobretaxa do lixo, uma sobretaxa da água, né? Você pode cobrar, né? De onde uma verba federal foi destinada para o seu município, onde aquele dinheiro foi aplicado. Então, nós não podemos nos calar. Nós conseguimos tirar uma presidente, né? Nós conseguimos aí barrar muito projeto, né? Com movimentos populares, pessoal fazendo assinaturas, baixo-assinados eletrônicos, né? Impedir e cobrar atitudes, né, de certos ministros, de certos senadores, de certos deputados, né? Nós conseguimos eleger um presidente, nós conseguimos renovar quase que 60% do Senado, nós conseguimos colocar 241 deputados federais, entendeu? Nós conseguimos eleger governadores, entendeu? Conservadores de direita, né? E agora nós temos que trabalhar no nível municipal, que é muito importante o município. O município é essencial. O município, ele é a base de tudo, porque está em contato direto com o povo. Com certeza, Marcão. E o aumento lá para os ministros é 16%, né? 16%. Quase 17%. Isso aí é praticamente assim, estão chamando o povo de palhaço, estão tirando o sarro da nossa cara, entendeu? Eles falam que não tinham dinheiro para colocar o voto impresso, mas agora tem dinheiro para dar 16% de aumento. Marcão, dá uma olhada aqui pro povo. Se não me engano é 1,6%. Não, é 16%. Não, sim, mas pro povo. Para ele é 16%, pro povo é 1,6%. Exatamente. Entendeu? E isso daí vai ser um efeito cascata. E se o Michel Temer sancionar esse aumento, todos os juízes no Brasil inteiro vai ter direito a esse aumento. Os caras já têm auxílio moradia, os caras têm vários tipos de auxílios, né? Agora está na hora da gente cortar gastos, né? Nós temos aí vários deputados aí, Joyce, o Eduardo Bolsonaro, que eles vão apresentar vários projetos para cortar esses pendulicários, né? Esses auxílios, né? Auxílio paletó, auxílio moradia de 7 mil, auxílio estudo, né? Eles têm um auxílio, né? Estudo para os filhos, né? E em torno de 7 mil reais, né? Os filhos até 21 anos têm direito a essa verba, entendeu? E nós temos que cortar na pele, nós temos que cortar gasto, mesmo que isso diminua um pouco os ganhos, porque o funcionalismo público federal no Brasil é um dos mais bem pagos do mundo, entendeu? Então o pessoal do Supremo, o pessoal da Câmara Federal, o pessoal do Senado, eles estão assim, praticamente assim, são marajás, são super salários. E sobrecarregar também, né? Entendeu? E isso sobrecarrega nós aqui embaixo, que nós pagamos imposto, porque veja bem, não existe dinheiro público, não existe verba pública, existe verba de quem paga imposto. Então o pessoal vem com esse jargão, né? Roubaram verba pública, desviaram. Não é dinheiro público, entendeu? O dinheiro é nosso, o dinheiro é meu que paga imposto. Quando você vai abastecer o seu carro, tá ali o CMS ali que o Geraldo Alckmin, antes de sair candidato a presidente,
ele aumentou de 32 para 39,75 o ICMS em cima do combustível aqui em São Paulo. Entendeu? E pouca gente sabe disso. Então, é um dos combustíveis mais caros do país, é o de São Paulo. Entendeu? Então, tem tudo isso aí. Então, tudo que você vai comprar tem um imposto inserido, tem o ICMS, entendeu? Tem vários impostos inseridos, né, na mercadoria que você consome, que você compra, entendeu? E a gente não tem como fugir disso. Tá? Então, a carga tributária no Brasil é muito alta, é muito caro. O custo do Brasil é caro demais. E nós não temos, assim, benefício nenhum. Nós não temos uma saúde de excelência, nós não temos uma boa segurança, tá? Nós não temos uma boa educação. Vi de exemplo aí dessas escolas federais, dessas faculdades federais aí, entendeu? Que a pessoa entra praticamente um cidadão e sai de lá um guerrilheiro, entendeu? Sai de lá totalmente alienado. Né? Nós temos aí esses professores querendo doutrinar nossas crianças, né? Você pode ver que tá uma briga muito grande, né? Os deputados federais aprovarem a escola sem partido. Exatamente. Né? E nós vamos perder essa briga se nós não estivermos do lado. Nós temos que continuar brigando. Entendeu? Não basta só a gente colocar o Bolsonaro lá e achar que está tudo resolvido, que o Bolsonaro, mesmo com todos os deputados, com todos os senadores que nós colocamos lá, se nós não dermos um apoio, se a gente não continuar brigando na política, eles não vão conseguir resolver. Por quê? Porque não tem um apoio popular. Então o vereador da sua cidade, quando ele for cobrar o prefeito, se ele não tiver o apoio dos munícipes, praticamente ele vai ser colocado de lado, vai ser colocado de escanteio, como fizeram com o Bolsonaro tanto tempo na Câmara Federal. Exatamente. Ô Marcão, eu comparo aqui, ó, Bolsonaro, gente, igual o time de futebol. Ontem, Marcão, eu passei uma mensagem, nem foi mensagem de política, sabe? Passei uma mensagem para um amigo, e ele foi lá naquele negócio de Messenger, né? Aí eu pus as 10 medidas contra a corrupção, que eu tô com elas aqui, tá? Depois nós vai ler as 10 medidas contra a corrupção. Essa aí tá invertida, Marcão, que eu pus essa notada ali, mas leia aí. As 10 medidas contra a corrupção. Você sabe o que o rapaz falou? Fernando, eu não... Aqui, galera, as 10 medidas contra a corrupção. Sabe o que eles falaram, ô Marcos? O Fernando, né, falou, amigo, não me mande mais, que eu já fiz campanha pro Bolsonaro, já votei no Bolsonaro, agora eu parei, acabei, agora bloqueou. Eu até pedi, falei, amigo, olha, tudo bem que você parou, só que olha, o comunismo não parou, tá? A gente deu um pequeno arranhão na pintura, mas deu um trinco na estrutura, mas se deixar ela mesmo se renova e vem pra cima e vai. Sim, a esquerda tem que ficar esperto, ela é mutante, ela muda. Exatamente, isso que eu tô avisando pra galera. Conforme a conveniência. Então se você for acompanhar os discursos do PT, do PSDB ao longo da história aí, ao longo desses 30 anos, eles se contradizem, né? Um bom exemplo, né, da contradição, né? O cara é ateu, o cara é abortista e foi na igreja fazer a comunhão, tomar hóstia e tudo mais, entendeu? Então a própria esquerda ela muda de acordo com a necessidade. E outra coisa, a esquerda ela nunca vai descansar. Ela sempre está se organizando, ela sempre está mudando, está trocando de bandeira, está trocando de discurso e ela de acordo com a sua necessidade, porque a esquerda não vai querer largar o poder. Tá? Então, nós não podemos achar que só o fato de a gente ter colocado o Bolsonaro lá, ter colocado 251 deputados novos, ter colocado mais de 40 senadores, que o nosso problema está resolvido. Não, a luta começou agora. Tá? 2019... vai ser um ano de ajuste, vai ser um ano de dificuldade. Tá? O pessoal pensa que o ano que vem já vai estar tudo resolvido, não vai, geração de emprego. Nós vamos passar por um ano muito difícil, vai ser 2019. Tá? Até agora, o Bolsonaro acertou na sua escolha de ministros. Né? Ele está só marcando gol de placa ali, entendeu? Ele está acertando até agora. Mas vamos ver no decorrer do ano que vem, entendeu? Porque ele vai ter que mexer na reforma da Previdência, vai ter que fazer uma reforma política, vai ter que fazer uma reforma tributária, entendeu? E coisa que o Lula teve chance nos seus 8 anos de fazer e não fez.
né? Fernando Henrique ficou 8 anos e não fez. A Dilma ficou 6 anos e não fez. E o Bolsonaro vai ter que fazer tudo isso em 2019. Você imagina. Ele vai ter apenas um ano para fazer o que os outros presidentes não fizeram praticamente em 22 anos, 23 anos de governo, eles não fizeram. E o Bolsonaro vai ter um ano para acertar tudo isso, para fazer o ajuste, porque senão o Brasil vai quebrar. O Brasil, ele está assim, à beira da falência, entendeu? Então, nós podemos ver, né, com vários empresários, né, assinalando que querem investir no Brasil, porque o Bolsonaro ele passa uma confiança, entendeu? Ele passou uma confiança ao mercado internacional. Então nós temos aí a Toyota, que diz que investiu 1 bilhão no Brasil, nós temos aí o dono da Van, que vai investir aqui 500 milhões para gerar 5 mil empregos. O Donald Trump, entendeu? O Donald Trump, ele próprio falou, tem bilhões lá. Tem vários vídeos, ele falando que o Brasil foi o país mais difícil de fazer acordo comercial, sempre foi o Brasil por causa do viés ideológico da esquerda, que não deixava os Estados Unidos fechar acordo com o Brasil, já sinalizou praticamente que vai querer fechar vários acordos, eles têm interesse de investir bilhões no Brasil, entendeu? Isso vai ser muito bom para nós, entendeu? Mas só que nós temos que esperar 2019, 2019 não vai ser fácil, então nós não podemos ficar naquela ilusão que 2019 já vai ter emprego, a economia vai estar bem, não, porque vai ser um ano de ajuste, e vai ser um ano de trabalho, e nós vamos ter que apoiar, mesmo que isso doa em nós, entendeu? Que nós temos que trabalhar mais uns 2, 3 anos, tivemos que pagar aí, sair do INSS e ir para uma previdência privada, entendeu? Dependendo do que for aprovado da reforma da Previdência. Então nós temos que passar, infelizmente, a nossa geração vai ter que passar por essas dificuldades, entendeu? Porque senão o Brasil vai falir de vez, entendeu? Porque nós não sabemos o estrago ainda, né? O volume de dinheiro roubado do BNDES. E vamos saber, né? Entendeu? Se Deus quiser, o Sérgio Moro vai assumir o Ministério da Justiça, ele vai unir a Receita Federal. Porque a Receita Federal tem um vídeo muito interessante da Bia Kicis, que ela fala, né, que a Bia Kicis é uma procuradora aposentada. Ela tem um canal no YouTube, é um canal que eu aconselho vocês a assistirem, né, da Bia Kicis. Vou fazer uma relação aqui depois. Sim. E ela fala que a Receita Federal tem uma lista VIP de pessoas que a Receita Federal não pode investigar, não pode mexer, de empresários, porque o pessoal era tudo apoiadores da esquerda, né? Financiavam campanhas do PT, do PSDB, sempre tiveram acumulado com a esquerda brasileira, entendeu? Então existe essa lista VIP e isso tem que acabar, entendeu? Quando o Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça, a Receita Federal vai trabalhar, porque a Receita Federal ela praticamente vai rastrear o dinheiro, ela vai fazer o caminho do dinheiro. Ela vai pegar, ela vai descobrir quem são os doleiros, ela vai nos paraísos fiscais, entendeu? E esse dinheiro tem uma grande chance de ser repatriado. Aí sim nós vamos saber o verdadeiro estrago do Brasil, porque até então o BNDES ele é intocável. Você pode ver que o pessoal fala que o Michel Temer foi golpista, mas não, o Michel Temer simplesmente é uma continuação do governo Dilma. Michel Temer é comunista também. E, no entanto, ele não deixou mexer na caixa preta do BNDES. Se Deus quiser, quando o Sérgio Moro, na sua simplicidade e na sua sabedoria, no seu profissionalismo, ele assumir e a Receita Federal trabalhar em conjunto com a Polícia Federal, aí nós vamos saber realmente Vai ser show, né, Marcos? o fundo do poço, nós vamos saber realmente o estrago que foi feito no nosso país. Tá? E nós vamos adiantando, não vai ser bonito, tá? Porque nós vamos ter que fazer um ajuste, vai ser doloroso, vai mexer no bolso de muita gente. 2019 não vai ser um ano fácil, mas só que nós temos que apoiar o Bolsonaro, tá? Nós temos que ficar do lado, porque só tem 2 jeitos de se governar um país, né? Três jeitos, né? Vamos dizer, com os militares, que seriam um regime de exceção, uma ditadura, com o povo, tá? Que seria um regime populista, como o do Lula, e com os dois, com o apoio dos militares e com o apoio do povo. Aí eu chamo isso de democracia plena, tá? E esse é o governo que o Bolsonaro quer trazer para a gente.
né? Porque você pode ver que quando ele foi na Câmara dos Deputados e no Senado comemorar os 30 anos da nossa Constituição, quando eles estavam cantando o hino nacional, o único que colocou a mão no peito em sinal de respeito foi o Bolsonaro. Os outros ministros, Dias Toffoli, os outros que estavam ali, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos eles com a mão na mesa, entendeu? Isso é uma falta de respeito com a nossa Constituição, com a nossa bandeira, entendeu? Então você pode ver que no dia da posse, ele estava seguro, o dia da posse, no dia que ele ganhou a eleição, ele estava com a Constituição na mão. E ele sempre falou isso, né, na sua campanha, que ele seria um escravo da nossa Constituição. Então nós temos que dar esse voto de confiança para o Bolsonaro. Ô Marcos, sabe o que eu costumo falar a respeito disso aí? Eu acho que, não sei se é a sua opinião, mas na minha opinião... A Cris Silva colocou aqui, exatamente, temos que apoiar o Bolsonaro, você está certa. Né? Infelizmente não vai ser fácil para a gente, nós temos que apoiar mesmo. Né? Nós temos que dar um apoio popular, tem que dar um respaldo para o Bolsonaro poder governar. Porque se depender dos políticos, né, dos remanescentes, né, da esquerda brasileira que conseguiram se eleger, né, eles vão querer sabotar o Bolsonaro. Olha o que o Israel Barbosa falou aqui, ó, Marcos. Consciência, o povo, a esquerda, vai tentar fazer pensar que votou errado e vai ficar jogando na cara, né, do nosso presidente que não vai dar certo. É verdade, cara, porque já estão trabalhando isso, né? Tanto que tem muita gente que está pensando, né? Já vi isso nas redes sociais, o pessoal falando que foi o Bolsonaro que quis dar esse aumento para os ministros do Supremo. Já estão jogando na conta do Bolsonaro isso, cara. E o bujão de gás, o bujão de gás. Isso aí foi uma falácia muito grande. Foi o mesmo caso, né, quando a Dilma falou que ia baixar a conta de luz. Hoje nós estamos pagando, porque quando o governo interfere no livre mercado, dá tudo errado. Veja bem, eu conversando com o pessoal aqui da refinaria de Paulínia, né, eles tinham comentado comigo, né, que trabalham lá dentro da refinaria, que o botijão de gás sai de lá R$ 49,00. Agora imagina um cara que vem do Mato Grosso, tem que pagar frete do motorista, pneu, óleo diesel, pedágios. Como que o cara vai tirar um botijão de gás a R$ 49,00 aqui da refinaria de Paulínia, na Zeferino Vaz, e levar para o Mato Grosso, chegar lá e vender a R$ 49,00? O governo vai ter que dar um subsídio, correto? Né? Vai ter que pagar a diferença para poder manter esse botijão a R$ 49,00. Senão vai quebrar o empresário. O empresário vai falir. Correto? E esse subsídio vai vir de onde? Ou vai aumentar gasolina, ou vai aumentar o óleo diesel, ou vão criar um novo imposto. Não é pago o subsídio. Entendeu? Nós vamos pagar esse subsídio. Então, gente, nós temos que colocar na nossa cabeça, nós temos que conscientizar nossos irmãos. Né? O governo não dá nada de graça. Nada é de graça. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Né? E o pessoal acha que o Bolsa Família é de graça. Não, o Bolsa Família tem um custo. Nós pagamos o Bolsa Família. Entendeu? Então todo programa assistencial que o governo faz sai do nosso dinheiro. É do seu imposto, é da sua conta de luz, da sua conta de água. Entendeu? É quando você vai abastecer o carro, quando você vai comprar o remédio para o seu filho. Tá? Quando você vai comprar o material do seu filho, quando você vai pagar a matrícula da escola, tá tudo ali inserido, gente. Nada é de graça, nada é de graça, ninguém dá nada de graça. Ô Marcão, até porque quando fala governo, nós temos que entender, galera aí, nós que somos aqui o cidadão de bem, cidadão comum, que queremos ver um Brasil melhor, tá? Nós somos o governo. Quando o governo vai pagar algo, ele vai pagar com o dinheiro nosso, porque o governo, eles são pagos lá para administrar o nosso dinheiro, tá bom? Então, governo, quando fala pagar dinheiro, o governo tem que dar uma cesta básica, o governo tem que dar subsídio, governo. Não é governo, sai do nosso bolso, gente. Tanto que eu costumo falar, Marcão, quando eu vou no posto lá e eu encho o tanque do meu carro. Dolorido. Quando eu encho o tanque do meu carro, eu tenho que encher o tanque do carro lá do governo, que exatamente. Dos políticos, que vai lá o imposto. É simples, gente, é simples. Governo não gera riqueza. Nós geramos a riqueza e o governo tem que administrar. Infelizmente, desde do Fernando Collor de Mello, eles vêm administrando mal o nosso dinheiro. Entendeu?
Eles, sabe, simplesmente eles facilitaram a corrupção, esbanjaram o dinheiro público. Entendeu? Não existe dinheiro público, existe dinheiro de quem paga imposto. Né? Exatamente. Assim, esbanjaram com o nosso dinheiro. Né? Esbanjaram tudo o que nós contribuímos, entendeu? Então o Estado ele não é rico, ele não gera riqueza. Ele simplesmente tem que administrar o dinheiro que ele arrecada com os impostos. Então é o nosso dinheiro. Então nós temos que parar de pensar, né, nessa mentira, né, nessa falácia, né, de dinheiro público. Não existe dinheiro público, existe dinheiro de quem paga imposto, existe o nosso dinheiro. Exatamente. Quando nós adquirimos esse costume de pensar que é o nosso dinheiro, aí nós vamos ter assim, condições de cobrar, nós vamos sair porque é revoltante, gente. Entendeu? O cara manda dinheiro para Angola, para África do Sul, né? Construir. Aqui nós perdemos 30% de tudo que nós produzimos no Brasil é perdido no transporte. E o cara foi construir um porto em Cuba, em Mariel, em Cuba. Custou bilhões de dólares aqui dali com o nosso dinheiro. Entendeu? Foi construir metrô em Caracas, foi construir aqueduto a gente com crise de água aqui no Brasil. Né? E o pai dos pobres, né? O bonzinho, o retirante, foi lá e construiu represa na Venezuela, construiu o aqueduto na Argentina, entendeu? Se todas as obras que a Odebrecht fez pelo mundo fosse feita no Brasil, hoje nós teríamos uma estrutura fenomenal, nós não estaríamos em crise. Não faltaria, a nossa matriz energética está em crise, porque o cara construiu várias represas na África e não construiu nenhuma. A nossa matriz energética praticamente é herança dos militares, eles não fizeram nada. Das 22 hidrelétricas que existem hoje no Brasil, 20 foram construídas no regime militar. Só apenas 2 foram construídas no governo civil. Os caras estão 30 anos no poder e só fizeram 2 hidrelétricas. Então a nossa matriz energética está em crise, tá? Nós não temos como crescer sem investir dinheiro na nossa matriz energética por causa do governo civil, desse pessoal que assumiu, o Fernando Collor, entendeu? Depois veio aí o Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Depois Lula e Dilma. Simplesmente eles brincaram com o nosso dinheiro. Dinheiro não aceita. Isso é um ditado dos antigos, né? Quem falava isso era minha avó e minha mãe. Dinheiro não aceita desaforo. Entendeu? E simplesmente eles mandaram dinheiro para o mundo inteiro, entendeu? Fizeram aleluia com o nosso dinheiro, correto? E deixou a gente na dificuldade. Hoje nós estamos nessa crise terrível, há 4 anos, entendeu? Nós não temos uma perspectiva boa de quando vai sair. Graças a Deus nós conseguimos renovar o governo, conseguimos renovar boa parte da Câmara e do Senado, entendeu? Mas 2019 vai ser um ano difícil para a gente, entendeu? Porque o ajuste, o choque de gestão vai ter que ser muito grande. Você pode ver que de 42, 43 ministérios que existem no governo federal, o Bolsonaro ele quer extinguir mais de 20, só quer ficar com 15 ministérios. E o Paulo Guedes ainda falou que se precisar apertar o cinto, ele só quer diz que o Brasil ele é bem governado com apenas 8 ministérios. Entendeu? Então, para você ver o arroxo, o controle fiscal que o Bolsonaro vai ter que fazer no governo federal. Porque praticamente 80% de tudo que o Brasil arrecada já está comprometido com dívidas. Ô Marcão, por isso que a gente, viu galera aí, povo 17, eu costumo chamar a galera 17 aqui, viu Marcão? Por isso que a gente tem que ficar junto e firme. Por isso aí, ó, o Bolsonaro não vai só tirar o ministério sozinho não, viu Marcão? Porque ele depende da votação dos caras. Os artistas já estão se mobilizando para acabar com o Ministério da Cultura, porque aquilo dali é ridículo, entendeu? E o Ministério do Trabalho, Marcão, o que você acha? Bom, o Ministério do Trabalho para quê? Com 14 milhões de desempregados. O que o Ministério do Trabalho fez para evitar o desemprego? Já tem 80 anos esse Ministério. O Ministério emprega ele foi o cabide de emprego, um cabidaço de emprego. Exatamente. Entendeu? Mas é uma coisa que não tem função. O Ministério do Trabalho para um país com mais. Gente, você tem que colocar na cabeça o seguinte: quando um meio de comunicação, um órgão do governo fala que tem 14 milhões desempregados, é porque tem uns dos 300. Você pode multiplicar por 2. Então vamos calcular aí 28 milhões de desempregados. Entendeu? 40 milhões já ouvi conversa com o Marco. Até 40, até multiplicar por 3, entendeu? Então,
Quando o governo passa uma informação para você, 14 milhões, você pode ter certeza que aquilo é uma informação oficial. E a informação oficial é mentirosa, porque a informação real, os fatos, é horroroso. Então o Brasil, eu calculo, aí o Brasil está com quase 28 a 30 milhões de desempregados, porque tem muita gente na informalidade, muita gente foi mandada embora, tentou montar um negócio, o negócio está falindo porque não está girando dinheiro, né? O comércio está parado, entendeu? Então muita gente está com dificuldade, entendeu? Muitas empresas fechando, muitas empresas estavam ameaçando ir embora do nosso país se o Haddad, né? O Andrade, né? O Andrade, é o O Poste. Andrade, né? O Poste lá, assumisse o governo, né? Então, graças a Deus, deu um fôlego, um sobrefôlego para a gente. Você pode ver que quando a Folha de São Paulo, a Veja, o Ibope, colocava o Lula ou o seu Poste, né? Porque falavam que o Haddad, Andrade é Lula, né? E vice-versa. Quando eles estavam com 40%, estavam colocando eles na frente, que o Bolsonaro perdia, o dólar estava quase R$5. Quando o Paraná Pesquisa e outros meios de comunicação começou a passar a realidade, entendeu? Que realmente o Bolsonaro estava com 38, estava com 40, estava subindo. O que aconteceu, gente? É só analisar, gente. As informações estão aí na internet. O dólar começou a cair, entendeu? Hoje eu não vi a cotação do dólar, né? Foi um erro meu, peço desculpa, mas eu acho que o dólar deve estar em torno de 3,60. Não deve estar passando Não, de 3,70, tá caindo. entendeu? Então, olha só, Vai cair gente. muito mais. E esse dólar, a 3,60, 3,70, foi de 2013, 2014, antes da reeleição da Dilma. Então o cara nem assumiu e a nossa economia já deu uma melhorada, sabe? O cara nem assumiu. Toda vez que o cara coloca o nome de um ministro, entendeu? Praticamente as bolsas de valores, elas assim, entram em pânico, elas, sabe, entram em polvorosa. As ações da Petrobras valoriza, Ibovespa, todas as ações do Brasil explodem, vão lá em cima, são hipervalorizadas, cada vez que ele anuncia um ministro. Entendeu? Então você vê a confiança que o mundo, que o mercado está depositando no Bolsonaro. E por isso que nós não podemos deixar o Bolsonaro sozinho. A luta não acabou, porque nós temos que transferir essa luta agora, esse apoio, esse empenho que nós fizemos em eleger um Bolsonaro, entendeu, para presidente, nós temos que fazer isso para as câmaras municipais. Porque, veja bem, a esquerda, ela vai vir como um cão guloso, ela vai vir como um cão feroz nas prefeituras. Porque se você for ver um pouquinho a história, aonde o PT se fez? Prefeitura de Santo André, Prefeitura de São Bernardo, Prefeitura de Diadema, Prefeitura de Osasco, Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura de Campinas, prefeituras que realmente geravam muito dinheiro, muita receita. Prefeitura de São Paulo, que tem uma receita no país. Se você for analisar o município de São Paulo, Erundina, Marta Suplicy, entendeu? Exatamente. Então, a Prefeitura de São Paulo, ela tem assim uma população maior que a Espanha, maior que Portugal. E muitas vezes a Prefeitura de São Paulo tem uma renda per capita maior que muitos países aí. Entendeu? Desculpa, gente. Vou atender aí. Então, pessoal, e outra coisa aqui, ó. Deixa eu fazer as 10 medidas aqui, coisa aqui. Você vai atender? Não, pode falar. Pessoal, olha, as 10 medidas que o Moro tem que aprovar e tem que ser com o nosso apoio, hein? Porque aqueles políticos aí, aqueles senadores, aqueles deputados tá lá, não vai querer apoiar isso não. Eu vou ler aqui a relação para vocês. Escuta aí. 1. Prevenção à corrupção, transparência, proteção à fonte de informação. 2. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Olha lá, não pode enriquecer, vai ficar de olho aí, né? Aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de atos de altos valores. Eficiência dos recursos no processo penal. Tem que prender, não ficar aí com um negocinho de tornozeleira e ficar lá em Curitiba, lá no hotel. Tem que endurecer isso aí. Reforma no sistema de prescrição penal. Isso, a prescrição penal, o que acontece? No Brasil, esse foro privilegiado deles aí, e geralmente, né, eles têm vários escritórios de advocacia, que são advogados caríssimos, né, que são pagos com o nosso dinheiro. Eles entram com recurso, vão entrando com recurso, né,
Foi o que o Lula fez. O Lula entrou com 147 recursos no Supremo. Entendeu? Eduardo Cunha, entendeu? Nós temos aí o exemplo aí do Zé Dirceu. O Sérgio Moro prendia, o Supremo ia lá, votava um recurso e soltava o Zé Dirceu e colocava ele na rua. Então, veja bem, a partir da hora que o cara for condenado de segunda instância, o cara tem que cumprir a pena no fechado, gente. Não tem que ficar dando recurso. Imagina só, praticamente, os 6 primeiros meses de 2018, o Supremo Tribunal ficou só julgando o recurso do Lula. E isso é caríssimo. E outra coisa, e a Suprema Corte brasileira é a Suprema Corte mais cara do mundo. Entendeu? É a Suprema... E eles não produzem nada. Imagina só 6 meses só julgando recursos do Lula. Depois eles falam que não tem tempo hábeis para julgar outros processos que estão lá engavetados há 10, 15 anos. Né? Nós temos aí praticamente outros exemplos de muitos poderosos aí que eram para estar presos, né? E por causa que entram com recurso, porque tem bons advogados, advogados ex-ministros como Joaquim Barbosa e tantos outros aí, que cobram 500 mil reais, 100 mil reais aí para entrar com recurso no Supremo, né? E praticamente os caras conseguem protelar ou questionar a decisão de um juiz, entendeu? E eles ficam em liberdade. Isso é um gasto terrível. A partir da hora que o cara foi condenado, o certo, na minha opinião, se o cara foi condenado em primeira instância, o cara já tinha que ir para a cadeia, o cara já tinha que cumprir pena no fechado. O recurso, o cara tinha que aguardar o recurso preso. Porque veja bem, o que combate a criminalidade, o que combate a corrupção é a certeza da punidade. Não é pena dura, não é prisão perpétua, não. Se o cara souber que ele vai ficar 5 anos no fechado e vai cumprir os 5 anos, ele vai pensar 2 vezes, porque vai ser 5 anos que ele vai perder da vida dele. Entendeu? Se o cara for condenado a 10 anos, 15 anos, e ele puxar os seus 15 anos ali, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime, porque ele vai ter a certeza que ele vai ser punido. Entendeu? Agora no Brasil não. Por que o crime ele se prolifera? Porque as pessoas gostam de dar o jeitinho brasileiro. Porque sabem que não vão ser punidos, principalmente quem tem dinheiro, quem tem condições de contratar um escritório bacana de advocacia, né? Advogados que vão de avião atender o seu cliente, entendeu? E o cara vai lá e o cara tem praticamente contato direto com vários ministros, entra lá, entrega, sabe? O cara praticamente ele fura a fila dos processos, ele entrega o recurso direto na mão do Gilmar Mendes da vida aí. Pega a chave na mão de Gilmar Mendes. Entendeu? Então, praticamente isso aí a gente tem que acabar com isso. Então, a celeridade nas ações da... Aqui é reforma, já leu o resto já. Então, aqui, ó, reforma no sistema da prescrição penal. Então, seria a sexta. O crime de corrupção, ele não pode prescrever em 20 anos. Ele tem que ser considerado um crime hediondo. Então, se o cara cometeu um crime, né, nos anos 80, vamos lá, crimes aí de contrabando, de corrupção, e se o cara, se for descoberto, o cara tem que ser, 20 anos, 30 anos depois, o cara tem que ser julgado e condenado. Henrique, né? Exatamente. Entendeu? Então, esse negócio de prescrição de pena para político não deve existir, porque se o cara quiser ser político, ele tem que ser honesto. Ele tem que chegar lá na Câmara dos Deputados, no Senado, ou até na Presidência da República, entendeu? No governo do Estado, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Municipal, ou na Prefeitura Municipal. O cara não tem que, se o cara for honesto, se ele chegar lá com a intenção de trabalhar para o povo, ele não vai cometer crime nenhum. Então ele não tem que ter medo, não tem que ter imunidade parlamentar, não tem que ter foro privilegiado, ele não tem que ter prescrição de pena. Tá? Aí o resto faltou 7, a 8, 9, a 10. Então, ajuste nas nulidades penais. Os recursos, recurso acima de recurso, entendeu? Geralmente um juiz dá uma sentença, aí chega lá no Supremo lá, entendeu? O ministro do Supremo quer anular a sentença de um juiz de primeira ou de segunda instância, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A palavra do juiz tem que valer. Entendeu? O cara estudou, ele é concursado, ele é para aquilo, entendeu? Aí me chega um ministro que prestou 2 vezes para um juiz substituto, não passou, tá? O cara foi cupincha do PT a sua vida inteira. O cara foi advogado da CUT, foi assessor do Zé Dirceu, assessor do Lula. Hoje o cara é o ministro do Supremo, né? Mas não serviu para ser o mínimo do judiciário. O cara prestou 2 vezes
para juiz substituto, para ser o mínimo do judiciário, aí o cara é empossado como o máximo do judiciário, com uma toga de ministro, entendeu? E o cara quer anular a sentença no juiz de primeira ou de segunda instância, ou muitas vezes por um colegiado, porque o Lula ele não foi condenado só pelo Sérgio Moro, entendeu? Ele foi condenado pelo Sérgio Moro, depois ele foi condenado, foi reafirmado, né, o TRF4 confirmou a sentença e aumentou a pena por 3 desembargadores, depois mais 5 juízes confirmaram a pena novamente. Então foram 9 juízes, 9 magistrados que confirmaram a condenação do Lula. Entendeu? Aí me chega Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, que quer questionar, entendeu? A condenação. Pô, o cara é corrupto, já está provado que o cara é ladrão. Responsabilidade dos partidos políticos de criminalização de Caixa 2. Isso é 100%. Gente, isso daqui, Caixa 2 é crime. Não é crime leve, Caixa 2 é crime. De onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio do narcotráfico, veio da venda de armas, entendeu? Veio da venda de drogas, veio de roubo a banco, o cara quer legalizar o dinheiro, entendeu? Caixa 2 é crime. Acabou, não tem que se discutir, entendeu? O cara que fez a campanha com Caixa... E outra coisa, e a campanha do Miro, né? Vamos chamar de mito, porque foi mito. Porque o cara, ele praticamente fez uma eleição totalmente diferente. Limpa, né, meu? Totalmente diferente. O cara praticamente fez sem dinheiro, sem tempo de televisão, correto? O cara praticamente aí gastou o Wi-Fi do hospital, né? Praticamente metade do dinheiro que ele recebeu de campanha, ele gastou metade e queria fazer uma doação, né, para o hospital, né, lá em Juiz de Fora. Isso. E não deixaram. Você vê, mas é brincadeira. Para você ver, né? E o dinheiro é nosso, entendeu? Então, praticamente já está mais provado que para fazer campanha política não precisa de campanhas milionárias, de 40 milhões, 34 milhões. Marcão, o PT... Entendeu? Então, isso é verdade, o PT... O partido inteiro pegou 220 milhões. Entendeu? Não precisa disso, já está mais provado, porque o Bolsonaro já provou isso. Não precisa do quê? De engajamento. Precisa dele convencer a população, expor as suas ideias e fazer com que as pessoas aceitem as suas ideias. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Todo mundo se identificou com ele. Entendeu? Tudo bem que o cara é um pouco bruto, mas só que é sinceridade. Ele foi sincero, ele não quer agradar todo mundo. Simplesmente ele está na sua humildade, na sua sinceridade, ele falou a verdade. Por isso que ele se elegeu presidente. Então não precisa de campanhas milionárias, de marqueteiros, entendeu? De jatinhos particulares, entendeu? Para poder fazer campanha, né? E ficar iludindo a gente, né? Aqui, ó, prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. Gente, nós temos aí vários exemplos de pessoas que foram presas e condenadas e não devolveram. A Georgina não devolveu o dinheiro. A Nicolás dos Santos Neto, lá, o juiz, não devolveu o dinheiro. Tantos outros casos de corrupção aí, os caras não devolveram o dinheiro. Então o cara enquanto o cara não devolver, o cara não sai da cadeia. Entendeu? O cara tem que ficar preso ali preventivamente. Entendeu? O cara tem que chamar o juiz, tem que fazer o acordo, tem que devolver o dinheiro. Entendeu? O dinheiro é nosso, o dinheiro não é do Estado, não existe dinheiro público, o dinheiro é nosso. Esse dinheiro que foi desviado é o dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Vamos ser o 10º agora. Entendeu? Recuperação do lucro derivado do crime. Então todo patrimônio que o cara construiu com dinheiro desviado, casa, carro, tem que ser confiscado, entendeu? Brincos, de relógio de 100 mil reais, brinco de 1 milhão de reais aí, que Sérgio Cabral comprou para a esposa, gastou tudo, entendeu? Gastou dinheiro aí em várias joalherias lá no Rio de Janeiro para fazer joias caríssimas. Tudo isso tem que ser confiscado, porque foi comprado com dinheiro ilícito, entendeu? Com dinheiro roubado do povo. Olha o estado, né, do Rio de Janeiro, a falência que está no Rio de Janeiro, entendeu? Policiais ficaram mais de 1 ano sem receber o salário, bombeiros sem receber salário, entendeu? O pessoal trabalhava porque tinha amor à causa pública, entendeu? Então é difícil. Imagina só o cara enfrentar aquela guerra civil que tem no Rio de Janeiro, subir aquelas favelas, e o cara com 2, 3, 4, 5 meses sem receber o salário. O cara com dívida, com água, com luz, aluguel, entendeu? Precisando comprar roupa para o filho, remédio para o filho, entendeu? E o Estado celebrando Copa, celebrando Olimpíadas, Jogo Pan-Americano, e fazendo jantar caríssimos, brinco de 1 milhão, relógio de 100 mil reais. Gente, olha, até quando? Até quando? Né? Nós vamos aceitar e ficar escalado. Então nós temos que apoiar essas 10 medidas. Nós temos que apoiar brasileiro. Nós temos que apoiar o juiz Sérgio Moro,
Deltan Dallagnol, entendeu? Nós temos que dar apoio e cobrar dos políticos que nós elegemos, nós temos que cobrar a Bia Kicis, temos que cobrar a Carla Zambelli, temos que cobrar a Joyce Halseman, temos que cobrar o Eduardo Bolsonaro, para que essas medidas sejam aprovadas sem alteração. Porque esse ano, né, praticamente, eles tentaram aprovar um projeto que praticamente assim, eles pegaram essas 10 medidas contra a corrupção, cabeça, né? Deturparam tudo, fizeram um Frankenstein, uma jabuticaba jurídica. Praticamente essas 10 medidas iria praticamente tirar o poder de investigação do Ministério Público e acabar praticamente aí com o poder de investigação dos promotores e dos desembargadores, gente. Isso é um absurdo. Então, praticamente, o político no Brasil ia ser intocável. Entendeu? Eles iam fazer o que quiser, entendeu? E quem acusasse eles ia para cadeia. Ia para cadeia. Entendeu? Então, nós temos que exigir que esse projeto aqui seja aprovado na íntegra, sem alteração, sem emenda. Tá? E nós temos que brigar, nós temos que engajar nessa luta. Não vai ser fácil, gente. 2019 vai ser um ano decisivo. Só que, viu, Marcão, vai ser um ano decisivo, só que tem o seguinte, eu acho assim, ó, o 2019, com o Bolsonaro lá, perto do 2019, que tava lá pro poste, gente, nós vai estar no céu. Não, com certeza, né, com certeza. Assim, com todos os problemas que vier, vai ser no céu. A esperança foi acesa, uma luz no final do túnel foi acesa, entendeu? Porque o que tava para vir aqui... Porque quem leu o projeto e entendeu o projeto do PT, entendeu? Eles até tiraram, né, da internet, né? Mas se você entrasse ali no TSE, no Superior Tribunal Eleitoral, você achava o plano de governo do PT na íntegra. Poupança solidária, socialização da propriedade privada. Praticamente nós íamos vivendo um governo de exceção, entendeu? Controle das mídias sociais, controle da internet, entendeu? Tudo que o Lula quis fazer e não teve assim como aprovar isso, porque estourou o caso do mensalão em 2005, porque tudo isso já era para ter sido implantado no regime do Lula. Entendeu? Como estourou o caso do mensalão, ele teve que ir lá ficar defendendo o Zé Dirceu, falou que o Zé Dirceu era inocente, defendeu até onde pôde o Zé Dirceu. Depois ele foi na Rede Globo, tem esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem pesquisar, o Lula falando com o repórter da Rede Globo que o mensalão não existiu e que o tempo iria se encarregar de provar que tudo aquilo era mentira. Era perseguição política. Né? Então, realmente o mensalão não existiu. Existiu Petrolão, Sanguessuga, Porto de Mariel, médicos cubanos, entendeu? Existiu tudo, né? Entendeu? Então, para você ver o grau assim, da hipocrisia, da mentira do pessoal da esquerda, do PT. Não, eles mentem descaradamente, entendeu? Eles mentem descaradamente. Olha o Caco tá assistindo nós lá. Ei, Caco, boa noite aí. Caco Martins, um grande abraço. Para cada um que recebe um Bolsa Família, tem alguém trabalhando para bancar essa bolsa. Sim, essa frase é muito interessante, é da Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher, como primeiro-ministra do Reino Unido, né, nos anos 80, ela praticamente pegou o Reino Unido falido. Ela conseguiu colocar o Reino Unido, né, praticamente assim, no primeiro mundo, né? Venceu a Guerra das Malvinas, venceu várias batalhas, né? Era poeta. A Dama de Ferro, foi responsável, ela, o Ronald Reagan e o Karol Wojtyła, né, o Papa João Paulo II, foram responsáveis pela queda do Muro de Berlim, entendeu? E ela diz essa frase: para cada pessoa que recebe sem trabalhar, uma trabalha sem receber. Entendeu? Então, não existe nada de graça. Tudo que o governo faz com o dinheiro, né, somos nós que pagamos. Simplesmente ele tem que administrar o dinheiro que ele arrecada. Não existe cafezinho grátis, né? Não existe café de graça, gente. Não existe nada de graça. Tudo tem um custo. Marcão, vamos despedir da galera aí? Gente, uma boa noite. Falei demais. Não, e chama o pessoal para ir nos vereadores lá, nas câmaras dos vereadores. Geralmente as sessões são todas as segundas-feiras. As três primeiras segunda-feira do mês. Então, sempre as três primeiras segunda-feira. Então, entrem na Câmara Municipal, entrem lá no site da sua prefeitura, vê cidade, ali o horário, vê as datas das reuniões, das votações, vê o que está sendo votado, gente, porque muitas vezes aquilo que está sendo votado vai acabar prejudicando vocês, vai ser uma sobretaxa, um novo tipo de imposto municipal que vai acabar assim, onerando, né, o seu bolso, porque nós já pagamos tanto imposto, nós já pagamos tanta coisa,
E como as prefeituras, os estados estão quebrados, né? Se deixar, eles vão querer criar mais imposto ainda. Porque eles administram mal o nosso dinheiro é mal administrado. Entendeu? Então você vê que tem câmaras municipais aí que é um absurdo. O vereador ganhando 7 mil, 8 mil reais, gente. Tem câmara aí, a gente diz que em Belo Horizonte parece que é 17 mil reais. Meu, ganha quase que um deputado federal. Então é um absurdo essas câmaras municipais com esses super salários, entendeu? Mas por que eles fazem isso? Porque o povo não está ali para fiscalizar. Exatamente, né? Tem que estar lá, gente. Então, se nós não vamos lá cobrar, se nós não fazemos presentes na Câmara Municipal, e muitas vezes eles vão aprovar lei que vão ser desfavoráveis a nós. Vão acabar nos prejudicando. Exatamente. E galera, ó, fica aí o pedido, ó, vai no site da sua cidade, vê a Câmara Municipal, vai lá com os vereadores, que ó, os vereadores do bem estão desesperados, esperando nós lá, tá? Para dar um apoio para eles. E ó, o meu boa noite aqui do Marcão aqui, que é um... Boa noite a todos. Fiquem com Deus. PM reformado, né? Exatamente. Policial reformado aqui, ó, mas tá firme e forte aqui trabalhando com nós, gente. Pra um Brasil melhor, tá? Não só um Brasil melhor pra ele, pra família dele e pra todo esse povo brasileiro aí, guerreiro e lutador. Gente, tenham fé. Vamos confiar no Bolsonaro. Vamos cobrar os nossos deputados. Vamos cobrar os nossos senadores. Vamos cobrar os nossos vereadores. Gente, 2019 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de luta, vai ser um ano, assim, vai ser um ano decisivo, né? Tudo que o Bolsonaro fizer com o apoio do povo em 2019 vai se refletir em 2020, 2021. E para os seus filhos e para os seus netos, viu? Então, nós temos que apoiar, mesmo que nós tenhamos que cortar na nossa carne, mesmo que nós tenhamos que sofrer um pouco, mas vamos apoiar o Bolsonaro, gente. Chega de comunismo. Tá? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É isso aí, galera. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Um abração, galera. Fique com Deus.